Tem uma conta no Twitter que eu acompanho que é a Não Foi Acidente. E eu tô percebendo aos poucos que acompanhar esse perfil no Twitter tá causando na minha mente um efeito parecido com o que acontece com a galera que consome muito podcast e conteúdo de YouTube de true crime. Essas pessoas ficam um pouco paranoicas, talvez, começam a ficar bem mais atentas ao seu redor e passam a pensar, eu imagino, porque é assim que eu me sinto, que às vezes que coisas assim não aconteceram com você, foi coincidência, foi sorte, porque parece que existe uma epidemia de motorista suicida no Brasil. Pelo menos é o que me parece, é o que contas assim deixam evidente. Todo santo dia eu vejo nesse perfil acidentes que, como eu falei, eu pareço não ter testemunhado ainda, mais por uma questão de sorte. Porque todo tipo de maluquice eu vejo nesse perfil e eu vejo isso reproduzido nas estradas aqui no Brasil, tanto na rua aqui em Fortaleza, quanto em São Paulo, quando eu estive lá, quanto no interior, como foi o caso agora nesse fim de semana. Eu fui para a cidade de Itaíba, um lugar que a última vez que eu visitei, acho que o tripé está inclinando aqui, a última vez que eu visitei foi literalmente 30 anos atrás, no ano novo de 1994. Eu tenho até filmagens de família dessa viagem. Eu não sei se eu ainda tenho aqui no meu computador, muitos dos meus registros pessoais de família ficaram no meu computador no Canadá, mas se eu encontrar, em vez da minha cara falando assim que tudo está vendo, as imagens da última vez que eu estive em Itaíba. Tava lá de novo e, mano, eu vou te falar um negócio, pegar trânsito, pegar estrada no Brasil é um negócio assustador. Eu vi cenas que, tipo, me chocam. E aí eu percebo que a minha mente mudou muito por esse tempo, 20 anos no Canadá, em outra realidade. Porque eu sou o chato do rolê, que percebe essas coisas, que fica assustado com essas coisas. Como, por exemplo, uma das coisas que eu vi nessa viagem, e eu só não filmei, esse TP tá difícil aqui hoje. Agora sim os vídeos voltam à era antiga desse canal, né? Sem edição, sem frila, sem porra nenhuma, todo mal feito. Uma das cenas que eu vi nessa viagem foi um caminhão, né? E uma fila de carros atrás dele, uma fila longa, 5 carros atrás dele. E os carros estavam tão próximos que, dada a velocidade, eu imaginei que ninguém seria louco bastante para estar seguindo um caminhão tão perto assim e os outros carros atrás dele também. E estava tão perto, eu não estou exagerando, que eu achei que era uma espécie de reboque bizarro em série. O caminhão tá rebocando vários carros, mas não. Eram carros indo a mais ou menos, eu estimo, acima de 100 km por hora, literalmente logo atrás de um caminhão com vários outros carros atrás. Não sendo isso suficiente, eu vi situações em que, quando o carro onde eu estava na traseira de uma sequência de carros, vinha gente atrás da gente e aí ultrapassava, apesar das linhas sólidas, e apesar do fato de que não tinha espaço para o cara entrar, o cara tinha que avançar o comprimento de 5, 6 carros para poder entrar lá na frente, com um tráfego visivelmente vindo na contramão. Eu vejo maluquice o tempo inteiro. Placas de pare no Brasil, pelo que eu percebo, são totalmente uma sugestão e nada mais. Se alguém vai para o exterior dirigindo com esses hábitos aqui, e é foda eu estar apontando isso, porque eu não tô fazendo isso para apontar o dedo na cara de ninguém, eu não tô dizendo que eu sou um excelente motorista, melhor que todos vocês, o gringo é melhor do que o brasileiro, é mais educado. Não, essa é uma visão meio simplória. Qualquer visão moralista tende a ser simplória. E ficar apontando o dedo na cara da pessoa e envergonhando ela por essas coisas nem sempre é o caminho mais eficiente de estabelecer mudança, nem de compreender o mundo ao seu redor. Eu imagino que o que acontece é que simplesmente o meio molda o homem. E, obviamente, não é a primeira vez que você está ouvindo isso. Né? Da minha boca, eu espero que não é da minha boca a primeira vez que você está ouvindo isso. Se eu tivesse aprendido a dirigir no Brasil, eu, obviamente, teria todos os mesmos hábitos que vocês, porque eu não teria referencial. Obviamente, isso é uma questão que me separa bastante da experiência brasileira. Tudo relativo à vida adulta no Brasil, eu pulei. Eu fui embora quando eu era basicamente adolescente, tinha acabado de completar 19 anos, não sabia nada sobre a vida, não tinha trabalhado, não tinha tido um relacionamento sério de adulto, não tinha feito nada da vida adulta. Então, embora eu tenha nascido e crescido no Brasil, minha adolescência foi no Brasil, eu tive um período de segunda adolescência, basicamente, em que muitos padrões foram remoldados na minha cabeça. Ao contrário de muita gente que migra agora, né, com 30, 40 anos, casado e tal, você vai simplesmente trazer tudo que você compreende do mundo e experimentar agora em outra realidade. Mas eu fui moldado pelas experiências de ter ido de novo para o colegial no Canadá, ter passado por todos esses processos de amadurecimento, de arranjar trabalho, carreira e tal, estudar. Então, eu percebo que um dos maiores choques culturais é que eu não esperei
muitos me falavam com um tom de alarme constante de que eu ia ser assaltado no Brasil, que eu perdi a habilidade de ficar de olho no meu ambiente, então é muito perigoso que alguém com a minha mentalidade viesse para o Brasil por causa da questão da violência urbana. E evidentemente é um fator. Uma coisa que eu não tinha que fazer é, por exemplo, ir num lugar, assim, 1 quarteirão, 2 quarteirões de distância da minha casa, e quando eu tô voltando à noite, acelerar o passo, não ficar usando o celular, ficar sempre de olho atento a todo redor. Passa uma moto, ou pior ainda, 2 caras na mesma moto, e o coração dá aquele salto e você já começa a antecipar se existe alguma rota de fuga. Esse sistema, esse de ficar constantemente estressado, me lembra quando eu li livros de biologia que falam sobre animais que vivem em situações de predação, assim, na selva e tal, eles têm sempre um nível maior de estresse. É possível que boa parte do mau comportamento do brasileiro no trânsito se deva a isso. A gente já vive, eu posso agora dizer a gente. Eu não estou mais agora apontando, como vocês falavam, que é muito fácil criticar o Brasil morando no Canadá. Só que aí eu venho pro Brasil e aí eu sinto que eu ainda não posso criticar o Brasil. Você tem que entender que, sério, a minha intenção é boa. Eu não tô querendo aqui dizer que eu sou melhor que todos vocês, porque o gringo é melhor, o brasileiro é o povo. Eu não sou o Lorde Vinheteiro, tá entendendo? Eu espero que a essa altura do campeonato, se você para alguns minutos do seu dia pra me ouvir, pra ouvir o que eu tenho a dizer, o que eu penso sobre o mundo, você deve saber que não vem de um lugar, tá entendendo? Não é tentando espezinhar ninguém, não. Mas é inegável que tem muitos hábitos brasileiros que precisam mudar em relação a isso. Eu tô vendo isso com os meus próprios olhos. Tem cada maluquice. Eu vi um vídeo nesse mesmo perfil que eu mencionei, de um rapaz que era mecânico, aparentemente muito talentoso na região, e ele tinha um hábito, de acordo com o que esse vídeo parece sugerir, de pegar os carros que ele havia consertado e dar umas aceleradas ali na frente do que eu presumo ser a sua casa, a sua oficina, a região onde ele mora. Uma rua muito estreita que, em situação ideal, nem deveria ser rua de mão dupla. E o cara tá acelerando o carro a toda, com tráfego vindo claramente na direção oposta, né? Tinha um motociclista, perto, é na região residencial. Então qualquer pessoa pode sair do portão, uma criança, imagina, fazer um negócio desse na região residencial, que coisa insana. O cara, infelizmente, perdeu o controle do carro, acertou o muro e faleceu. E eu fico pensando, esse cara é uma incrível desinteligência fazer um negócio desse. Mas, novamente, ele provavelmente cresceu num lugar onde ele via as pessoas fazendo isso. Isso, sem dúvida, não deve ter sido a primeira vez que ele fez. E eu penso que no Brasil existe essa sensação de que as pessoas são indestrutíveis. Todo mundo se sente muito indestrutível, que cresceu vendo imprudência, imperícia o tempo inteiro. E, por causa disso, não acha tão grave quanto realmente é. O Brasil tem um número comparável de acidentes de carro com os Estados Unidos. A despeito do fato de que a gente tem uma frota de 50 milhões, mais ou menos, de carros, e os Estados Unidos têm uma frota de 283 milhões. Tem mais carro nos Estados Unidos do que tem pessoas no Brasil. Não faz sentido a gente ter números proporcionais de acidentes de trânsito que os americanos, e no entanto nós temos. E sim, eu tenho certeza que você correu para os comentários, mas easy, eles têm sinalização melhor e estradas em condições melhores e várias circunstâncias do ambiente em que eles estão inseridos que tornam a direção mais segura. E é óbvio, isso é inegável. Só que isso, eu acho, fortalece o meu ponto. Eu acho que a gente é muito complacente. Eu acho que se a condição local da sua rua, das estradas que você usa com frequência, se isso gerasse uma fúria equivalente aos grandes escândalos que a gente vê, né, de influência nacional, eu imagino que os governantes não se sentiriam tão confortáveis em deixar essa situação se perpetuar, tá entendendo? Mas esse é assunto para outro vídeo. Na verdade, é uma corrente que conecta todos os vídeos nessa temática em que eu tento me reacostumar à vida no Brasil. O que eu vejo acontecendo no trânsito brasileiro é um reflexo e um resultado inevitável de duas características muito comuns no comportamento geral do brasileiro, que faz parte da nossa cultura, queira você aceitar isso ou não. O primeiro é o fato de que a gente é extremamente complacente. O que a gente vê de errado ao nosso redor, a gente normaliza, vira ruído de fundo, é um termo que eu tenho usado frequentemente para descrever isso. Quando você entra num ambiente que está um cheiro ruim ou um ruído, você percebe isso imediatamente. Eu trabalhei por 10 anos no hospital, então cheiros fortes e ruídos incessantes eram uma realidade constante. Eu achei que eu não ia aguentar um mês ali, porque é cheiro de merda, de vômito, de mijo e bips, pagers, máquinas de raio-x, tudo, fax, porque ainda se usa muito fax na área de saúde no Canadá, acredite se quiser. Mas depois de um tempo, você não sente mais cheiro e nem ouve mais o barulho. Se torna ruído e aroma de fundo. E eu vejo que muito do que eu vejo de errado no Brasil, que é como vocês estão no hospital, dessa metáfora, há mais tempo, eu cheguei agora, me parece muito ruim. Só que, ao contrário do hospital, eu acho que existe uma forma de, pelo menos, atenuar alguns dos problemas que eu vejo. Se as soluções que eu sugiro são ingênuas, ou já foram tentadas e não deu certo, me informe, eu queria ter mais informação sobre isso. Se são ingênuas, ofereça o adendo que você acha que traria a situação para algo mais satisfatório. Mas não tem isso, a gente aceita tudo tá ok, dá nada, tá bom o suficiente, tá bom o suficiente. E eu quero
se tem algo que eu posso fazer, e eu posso falar com convicção, e os vídeos que o meu pai postava no YouTube não me deixam mentir. O meu pai, algo que eu herdei dele, é o motivo pelo qual a nossa família morou tanto tempo fora. Porque meu pai tinha uma insatisfação muito grande com o fato de que ao redor dele estava todo mundo aceitando tudo que está vendo ao seu redor. E eu percebo que é um valor que ele inspirou em mim. Porque eu não consigo aceitar simplesmente. Então, como eu tenho uma plataforma, como eu falo com algumas pessoas que eu penso que veem o mundo como eu, ou que se opõem ao que eu estou dizendo, podem oferecer um contraponto inteligente que me faça mudar de ideia. Mas é isso, tem essa questão, a gente aceita tudo, cara, a gente aceita tudo. Eu fiz um vídeo sobre o buraco que eu vi lá no Atacadão, que eu me manifestei para tentar resolver, e resolveu, felizmente, o problema, e tinha gente se revoltando, lutando por um status quo que é literalmente sem sentido, se apegando, me parece, à baderna e ao descaso como uma questão de identidade. Talvez por isso os ofende tanto a ponto de querer chamar de vira-lata alguém que se chateia com essas situações. Enfim, tô falando pra caralho. O segundo problema é o clássico jeitinho brasileiro. As regras não se aplicam a mim, eu vou fazer o que é mais expediente, o que é mais conveniente para mim nesse momento. Se isso causa um problema para as outras pessoas ao meu redor, eu não me importo, eu legitimamente não me importo. A minha prioridade não é a boa convivência, não é a civilidade, é simplesmente fazer o que é mais conveniente para mim naquele momento. Isso causa problemas em todas as esferas de interação entre brasileiros, eu vejo isso o tempo todo dia. Eu nunca vi tanta briga de trânsito na minha vida do que eu vi em 8 meses no Brasil. E essa afirmação já era verdade quando eu estava aqui há 3 meses. Tá todo mundo sempre querendo passar na frente e irritado porque tá vendo isso acontecendo, sendo feito com você. Então, isso torna a situação explosiva até. Briga de trânsito é uma coisa muito comum, muito trivializada aqui. E me parece que eu sugerir penas extremamente draconianas para alguém que sai do seu carro para agredir outra pessoa, eu acredito que uma pessoa que sai do seu carro num acidente, não para conversar com a pessoa, ver se tem algum ferimento, se pode ajudar, para ficar presente, para todos os trâmites necessários para lidar com um problema como esse, porque a gente inventou essas regras por um motivo, afinal de contas. Se a pessoa sai do seu carro não para trocar aquela informação de seguro, mas sim para tentar sair no braço contra a pessoa, eu honestamente acredito que essa pessoa tinha que ter o seu veículo leiloado e banimento vitalício da prática de dirigir um carro. E se fosse pego dirigindo, tendo essas coisas acontecido já, uma pena de cadeia realmente absurda, tipo 10 anos para cima. Sim, eu acredito que a única forma de resolver a situação endêmica em que todo mundo acha que está certo, todo mundo quer passar na frente, todo mundo desrespeita todo mundo se presta a manobras perigosíssimas por causa disso, porque não quer esperar, porque quer passar na frente, porque acha que as regras não se aplicam a ele. Isso já causa problema na fila de um supermercado. Isso causa um problema muito maior quando as pessoas estão dirigindo uma caixa de metal e vidro e gasolina de 2 toneladas se movendo a 100 km por hora. Então, é isso. Mas o que você acha sobre isso? Eu sou um vira-lata, de fato, por notar essas coisas, por sugerir, por me manifestar muito? Ou eu devo simplesmente me acostumar com o cheiro ao meu redor e com o barulho ao redor e como na metáfora do hospital? Me diga você. Eu já sei mais ou menos como vão ser as opiniões desse vídeo, dependendo de que bolha vai achar esse vídeo primeiro. Mas me digam aí, o que vocês acham? É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.